Amados, abram suas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 1. Daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia. Eu quero que você deixe ela aberta aí. No livro de Tiago, no capítulo 1. Daqui a pouco a gente lê o texto. A gente abre aqui o tablet, tem mais coisa das meninas, jogo, Netflix, qualquer coisa do que a mensagem aberta. Amém, cheia aqui. Gente, que bênção a gente tá... Voltou aí a gravar, viu? Gravando. Gente, a gente tá propondo essa série de mensagens baseada no livro de Tiago. Eu confesso que preparar essa mensagem essa semana foi um pouco difícil para mim, porque fugiu da estrutura que eu normalmente preparo de sermão. Se vocês acompanham e veem direitinho, tem introdução, 3 pontos, conclusão ali, beleza? Aqui eu não consegui fazer isso, mas eu queria expor o texto junto com vocês para a gente poder entender o que é que o apóstolo está falando aqui. E Tiago vai escrever essa carta, como a gente já viu semana passada com o pastor Igor. Ele escreve essa carta aos judeus que estão dispersos, né? Logo no começo ele já fala sobre isso. Para que aqueles irmãos continuem firmes na fé e que eles sejam ouvintes e praticantes da palavra de Deus. E essa é uma das coisas que eu mais amo nessa série que a gente está propondo agora. Uma teologia prática. A gente fugir simplesmente da elucubração acadêmica, de pensar filosofias e pensamentos teológicos muito profundos nos nossos púlpitos e que isso não gera nenhuma mudança ou não gera nada para a nossa segunda-feira. A gente vem aqui, fala, a gente se debruça sobre a palavra, a teologia é importante, estudar a palavra é importante, a teologia sistemática, todo estudo teológico, ele é importante. Mas essa série, especificamente, a gente propõe uma teologia prática, praxis. É a prática do que a gente lê, é colocar em prática as coisas que nós estudamos e o que a palavra nos apresenta. E o livro de Tiago, ele é extremamente prático. Vocês vão ver lá no capítulo 2 que ele vai falar sobre fé e obras e tudo. Mas a gente está falando especificamente aqui no capítulo 1. E Tiago faz esse convite a essa vida cristã prática, não apenas de palavras, mas encarnando realmente no nosso dia a dia uma vida que honra ao Senhor. Isso faz a gente refletir se o que a gente vive é aquilo que a gente prega. Se a gente vive realmente o que a gente prega. Se o nosso discurso e a nossa vida prática estão alinhados. Se andam lado a lado. Se a gente consegue viver na segunda-feira as coisas que nós proferimos aqui no final de semana. Ou se isso é apenas um discurso da boca para fora. Ou se é aquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Será que as pessoas ao nosso redor elas conseguem ler Jesus através da nossa vida? Será que nós somos cartas vivas representando, como Paulo chama, como Paulo fala aos Coríntios lá na segunda carta? Será que nós somos cartas vivas onde as pessoas nos leem Jesus através de nós? Os nossos atos refletem realmente isso. Então o convite de Tiago, já aqui no capítulo 1, no versículo 4, vocês vão ver que ele nos chama para uma vida perfeita e íntegra. Olha só o padrão que é estabelecido. O padrão é de perfeição. Porque é um padrão de Cristo. Ele foi perfeito em todos os seus caminhos. Então, Tiago, irmão de Jesus, nos convida a viver uma vida nesse padrão que o próprio Jesus estabeleceu. Não é uma vida mais ou menos. Não é se dá, eu faço. Se der, eu sou um cristão bom. Se a circunstância que a vida se apresenta para mim permitir, então eu vou ser um cristão bom. Ou então a gente pensar, poxa, Deus vai me entender. Deus é misericordioso, eu sou falho, Ele me conhece, Ele conhece as minhas fraquezas. Deus vai entender se eu pecar. Deus vai me perdoar. Deus é misericordioso e Ele sabe que eu estou tentando, Ele entende. Sim, nós somos fracos e sim, Deus é misericordioso. Mas Deus não nos chamou para uma existência, para uma vida medíocre. Deus não nos chama para mediocridade. Deus não te chamou para ter uma vida mediana. A sua vida não pode se estabelecer por um padrão médio, por passar por médio.
Jesus se sacrificou no nosso lugar para que a gente tenha vida em abundância. E ter vida em abundância é viver de uma forma íntegra e perfeita. Deus te fez com um propósito muito maior do que gastar os seus dias. Simplesmente gastar os seus dias vivendo de segunda a sexta, tirando uma folga no final de semana, vindo recarregar suas energias na igreja ou em qualquer outra coisa que lhe distraia da sua rotina. Deus lhe deu um propósito muito maior do que acordar na segunda-feira e trabalhar e sair da sua casa e pagar os seus boletos em dia. Amém? Amém. Deus lhe deu um propósito maior do que esse. A vida da gente não é só pagar boleto. A nossa vida não é uma repetição de rotinas diárias. Embora o ordinário faça parte do que nós somos. Mas a nossa vida não é feita para esses dias ordinários. Nós somos chamados para viver além. O nosso chamado é para uma vida além do que é medíocre. E essa semana, no aleatório das músicas que eu estava escutando na academia, né, treinando, porque o pai tá on, né? E aí eu gosto dos meus rockinhos, aí eu boto o Mauro lá para rodar no aleatório. E vem as sugestões que são parecidas também, né? Aí do nada começou a tocar. Tá gravando esse negócio? Tá. O pastor tava ouvindo. Do nada começou a tocar uma música do Fresno, da Fresno, como eles chamam. Ninguém nunca ouviu. Mas, gente, eu fui um adolescente emo. Cadê Noêmia para dizer que... Escutei muito Fresno. E do nada apareceu um aleatório. E lá eles estão no show. E o Lucas, né, que é o vocalista, ele fala a seguinte frase, que eu achei maravilhosa. A frase que ele fala, ele tá falando sobre a história da banda. E ele diz assim, ó, existem 2 dias importantes na nossa vida. A nossa vida tem 2 dias importantes. O primeiro é o dia que a gente nasce. E o segundo é o dia que a gente descobre por que a gente nasceu. Ele tem razão. Deus te colocou aqui por um motivo. Mas às vezes a gente vai vivendo, mesmo crente, mesmo depois de conhecer o Senhor, a gente vai vivendo os nossos dias como se a gente não soubesse a razão da nossa existência. Como se não fizesse sentido acordar amanhã e você se levantar e ter forças para trabalhar. As misericórdias de Deus se renovam sobre você, mas você acha que é só mais uma segunda-feira, só mais uma terça-feira, só mais um trabalho, só mais uma coisa. E aí Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 9 ao 12, ele vai dizer o seguinte, não precisa se abrir não, anota depois você lê. Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora, veja só, versículo 12. A fim de. Isso aqui indica finalidade. Paulo está dizendo aqui qual é a finalidade da sua vida. O que é que traz razão à sua existência? A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, se até o dia de hoje você não sabia a razão da sua existência, você não sabia o porquê você está aqui, eis aqui a resposta. Efésios capítulo 1, versículo 12. Toda a nossa vida ganha sentido, toda a nossa existência passa a fazer sentido no momento que nós entendemos que precisamos viver todos os dias e fazer todas as coisas, fazer tudo para o louvor da glória de Deus. Deus te fez um médico para a glória dele. Deus te fez um músico para a glória dele. Deus te fez um arquiteto para a glória dele. Deus te fez um dentista para a glória dele. Deus te fez um economista, um administrador, um engenheiro, um digital influencer, um TikToker. Deus te fez um vendedor, um bancário. Deus te fez um personal trainer. Deus te fez um gari. Deus te fez um auxiliar de serviços gerais para a glória dele. Para a glória dele. Então, partindo dessa base, partindo desse entendimento basilar, desse fundamento que Paulo lança em Efésios e entendendo o que Tiago quer nos mostrar sobre uma vida cristã básica e o que isso requer de nós.
é que a gente vai ler o texto de Tiago, capítulo 1, entendendo que Deus não quer de nós uma existência medíocre, mas Ele quer de nós uma dedicação radical. E uma dedicação radical na forma como nós levamos todos os aspectos da nossa vida, dos pequenos passos às grandes decisões, tudo para a sua glória. Tudo precisa girar em direção ao propósito dele, ao propósito de Deus para a sua vida. E eu oro em nome de Jesus para que você descubra especificamente na sua existência o que é que Deus quer de você. Isso passa pelo que foi falado semana passada sobre provações. Isso passa sobre o que a gente vai conversar hoje sobre tentações. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia. E a gente vai ler Tiago capítulo 1. Abriram aí, Tiago 1? Eu vou ler na NVI aqui, tá? Versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Tiago parece querer dar uma ênfase muito grande aqui falando, ele primeiro fala sobre provações, como a gente viu semana passada, e aqui, a partir do verso 13, ele vai entrar no outro tema, ele vai falar sobre tentações. E aí ele parece querer deixar muito claro que não pode ser Deus a tentar ninguém. Isso talvez seja porque tentação e provação parecem muito próximas. Como é que a gente consegue distinguir quando estamos sendo tentados ou quando estamos sendo provados? E o próprio Tiago vai fazer essa distinção. E na semana anterior a gente já viu que Deus usa as provações como uma forma de nos aperfeiçoar como seus filhos, de trazer à tona os ídolos do nosso coração, de identificar aquilo que toma o lugar do próprio Deus em nós, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados, que sejamos transformados de glória em glória e de que sejamos lembrados da nossa dependência dele. Esse é o papel das provações. E a tentação é exposta aqui com uma característica absolutamente oposta do que é uma aprovação. O fim dela, e talvez essa seja a principal diferença, é o que traz mais clareza sobre o que é tentação. E no verso 15, Tiago vai fazer essa gradação de fatos de que a tentação engravida, eu gostei dessa versão da NVI, a tentação engravida do pecado. E ela dá a luz ao pecado, e do pecado vem a morte. Mas o que gera a morte não é a tentação. A tentação engravida, a tentação é a avó da morte. E ela gera o pecado, e o pecado, sim, gera morte. Imagina se tentação gerasse morte. Todo dia a gente é tentado. Todo dia. Todo dia vem a tentação. Lembra a música do Thales? Mas eu escolho dela. Todo dia o pecado vem nos chamar. E é interessante porque o diabo, o bicho é tinhoso, né? O bicho velho tinhoso. Você acha que o diabo não é burro, embora seja ignorante. Ele não é burro. Quando o diabo vem te tentar, filho, quando o diabo foi tentar Eva no jardim, Deus estava falando o tempo todinho com o homem sobre o quê? Sobre fruto. Chega o diabo e vai falar com a mulher sobre o quê? Sobre fruto. Então, o pecado, a tentação não vai vir falando de algo que não te impacte.
Se você não tem problema com bebida, não vai ser a bebida que vai te fazer cair. Se você não tem problema com dinheiro, com a administração dos seus recursos, não vai ser esse item que vai fazer você cair. Se você não tem problema com fidelidade, não vai ser isso que vai te fazer cair. Mas o diabo sabe. Ele sabe sobre qual fruto ele precisa conversar com você. E é daí que vem a tentação. É desse lugar. É interessante que lá na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar, pedindo que o próprio Deus nos ajude no dia da tentação. Nos ajude a não cair em tentações. Sendo assim, e olhando para o pecado nesse meio de campo aqui, a morte produzida por ele, e sendo o próprio Deus quem pode nos livrar das tentações, não pode ser Deus a nos tentar. A tentação não pode vir do Senhor. Não pode ser Ele a nos tentar. Então uma coisa é provação, que nós vimos semana passada, e outra coisa é tentação. E aí Paulo, quando está falando lá em Romanos, no capítulo 7, antes de chegar em Paulo, a gente vai entender que o que gera a tentação antes, né? O que vem antes da tentação, tem a ver com nós mesmos. Tem nada a ver com Deus. Mas tem a ver com o que está aqui, no nosso íntimo. Com o que ocupa a parte subjetiva do nosso pensamento. Com os nossos desejos mais escondidos. Os quais nós pensamos que só nós conhecemos. Ou até mesmo nem nós conhecemos. E aí Paulo, quando vai falar lá em Romanos capítulo 7, ele diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Paulo se reconhece um pecador. Paulo se entende um pecador. E ele só consegue entender isso porque ele consegue ter uma outra dimensão, ter um outro entendimento sobre o significado do 10º mandamento. Antes de dizer, não cobiçarás, todos os outros mandamentos do Senhor são ordens objetivas. Então qualquer tribunal no mundo poderia ser capaz de julgar qualquer um dos delitos ou qualquer uma das infrações aos 10 mandamentos. Aos 9 anteriores, digamos assim. Porque são objetivos. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, você vai guardar o sábado, você vai honrar o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Todos esses são mandamentos objetivos. Nós conseguimos determinar quando eles acontecem. Se você for lá na casa de Sidney e subtrair um item lá da casa dele, você furtou. Se você, muito nervosa com aquele anjo que é o seu marido, perder a cabeça um dia e passar-lhe a faca na garganta, você matou. Se você cuspir na cara da sua mãe, você desonrou seu pai e a sua mãe. E todos os outros mandamentos, se você construir um bezerro de ouro, você construiu para você outros imagem de escultura. Então todos os outros mandamentos são objetivos e nós conseguimos concretamente entendê-los. Mas a cobiça não. A cobiça não. O 10º mandamento, ele não pode ser julgado facilmente porque ele tem a ver com um foro íntimo, tem a ver com um recôndito, com o escondido do nosso coração. Aqui é o desejo do ter. Mesmo quando a gente não expressa ele em palavras. Mesmo quando está tão escondido que nem você mesmo identifica. A cobiça está lá. E é ela que dá vida à tentação. Como que o diabo sabe onde te tentar? Porque de alguma maneira você já cobiçou aquilo que você ainda não tem. E é lá que o diabo vai agir. Mas Deus é um reto juiz. Se homens podem concretamente identificar a violação de um dos mandamentos, Deus consegue esquadrinhar o nosso coração. Como diz o Salmo 139, ele nos sonda e nos conhece. A palavra nem nos chegou à boca e ele já sabe o que nós vamos dizer. Ele conhece, é como se Deus tivesse uma máquina, uma radiografia do céu e pudesse ver o mais escondido do seu coração.
aquilo que você tenta esconder de todo mundo, o seu desejo mais oculto, no mais profundo, no porão mais escondido, lá estão as nossas cobiças. Lá estão escondidos os nossos pensamentos. Ainda que nós sejamos admirados pelos homens, ainda que os homens olhem para nós e nos admirem pela nossa moralidade, ou pelos nossos adjetivos, ou pelas nossas habilidades, ou por nossas obras e realizações, pelos nossos ministérios, pelos frutos que damos, pelas coisas que podem ser concretamente vistas. Deus vê o nosso coração. Deus conhece o nosso íntimo. É Ele que draga os porões mais escuros, mais secretos dos nossos pensamentos. É o Senhor que vai onde nenhum homem vê e nos esquadrinha e nos prescruta o coração e sabe quais são as intenções que vão tomando conta dos nossos corações. É o Senhor que nos conhece. Ele que sabe onde está a cobiça que nos leva à morte. E aí a gente não pode, diante desse pleno conhecimento de Deus, se sentir confortável com uma suposta justiça própria. Com uma justiça que nós temos a nós mesmos em muita alta conta. Quando nós queremos julgar a nós mesmos, quando nós nos colocamos no banco dos réus, nós temos as melhores defesas. As acusações contra nós são vencidas pelas defesas que nós criamos, porque nós temos um senso de justiça sobre nós muito alto. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que Paulo se reconhece lá no capítulo 7, ele já fala no capítulo 3 de Romanos. Paulo se reconhece como um pecador. Paulo reconhece que não consegue fazer o bem que ele quer fazer. Mas lá no capítulo 3 ele já sabe que todos, inclusive ele, todos nós somos pecadores. E a não ser que Deus nos mude, a não ser que Ele nos liberte, a não ser que Deus nos regenere, a não ser que Deus nos torne nova criatura, a não ser que Deus mude o nosso nome, a não ser que Deus nos dê uma nova família, um novo lar, uma nova casa, a não ser que Ele mesmo haja, jamais conseguiremos atender às demandas da própria lei. Nós jamais iremos conseguir atingir as demandas de sermos perfeitos e íntegros. O chamado de Tiago logo no começo é impossível de se atingir se nós, pelas nossas próprias forças, queremos todos os dias vencer, matar o nosso leão todos os dias. Se nós achamos que nós mesmos temos capacidade de enforcar esse leão todos os dias, nós vamos continuar caindo nas tentações que nos vêm todos os dias. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. Essa é a primeira coisa, é reconhecer que nós somos fracos. Gente, quantas vezes vocês já tentaram vencer por vocês mesmos? Quantas vezes por vocês mesmos vocês tentaram se justificar diante de Deus? Tentaram se tornar justos diante dele? Apresentar a ele algum argumento que te livre? Apresentar a ele alguma justificativa para o teu erro? Quantas vezes vocês buscaram viver uma vida santa pelos seus próprios méritos? Quantas vezes vocês disseram assim, oraram, agora, Senhor, eu quero deixar essa prática de lado, Senhor. Eu quero deixar de lado a prática do pecado, eu quero me consagrar ao Senhor. Quantas foram as vezes? E quantas foram as vezes que vocês voltaram a cair nos mesmos pecados? Nós somos fracos. Nós precisamos de Jesus. E aí, logo depois, parece que Tiago faz uma menção, uma referência a Deus meio fora de contexto. Tiago vai falar sobre dom, sobre Pai das luzes, e aparece meio fora de contexto. E tem um versículo ali entre eles, olha, não se engana. Parece que Tiago está dizendo, olha, vocês viveram tanto tempo tentando por vocês mesmos, tentando pelas suas próprias forças vencer isso, vencer essas tentações, mas não se enganem. Não se enganem. Para de se enganar, gente. Sabe, quando vem a mentira no teu lábio e você quer não falar, mas você fala. Porque você acha que você pode controlar. Pela sua própria força, você é bom, você acha que você é bom. E você está tentando acertar. Mas uma hora ou outra, o lábio mentiroso vem e te engana novamente. Mas aqui o apóstolo vai trazer para a gente uma reafirmação de qual é a nossa identidade em Deus. De quem nós somos. E como isso pode ser a esperança para que a gente vença a tentação.
Quando ele diz que toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, Tiago nos aponta qual é o caminho da salvação. Não há nada em nós, que, por mais nobre que seja a sua tentativa, tá? A gente tem que tentar ser santo mesmo, gente. Por mais nobre que isso seja, por mais força que você tenha, por mais energia que você coloque nisso, se nós não dependermos, se nós não nos entregarmos à dependência da graça do Senhor, nós nunca vamos alcançar o que Tiago chama de vida perfeita e íntegra. E aí Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, que a salvação é pela graça. É mediante a fé, pela graça. E não vem de nós. Ela é dom de Deus. Dom de Deus. Paulo vai dizer que a salvação é um presente, é um dom de Deus. E Tiago vai dizer que toda bondade e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então isso quer dizer que Jesus Cristo é o dom perfeito de Deus. Jesus, ele é dado pelo Pai das luzes por nós. Jesus é quem ilumina os nossos corações. Os nossos corações cobiçosos, os nossos corações escuros, os nossos corações que nem nós mesmos acompanhamos, que nem nós mesmos conhecemos. Jesus é quem ilumina esse caminho. Ele e nenhum outro é capaz de esquadrinhar os nossos pensamentos, de nos transformar em cobiçosos, em crentes redimidos. Nos trazer redenção. Redenção. E aí a chamada Paixão de Cristo é o maior drama da história. A Paixão de Cristo, ela ultrapassa em dramaticidade qualquer consequência de qualquer outro grande evento da humanidade. E desse drama depende a sua salvação. Toda a Bíblia, ela aponta para esse momento. Toda a lei, todos os profetas apontam para a Paixão de Cristo. Ela é o centro da Bíblia, ela é o centro da história. Todas as profecias apontam para ela. Todos os patriarcas, todos os profetas, todos os grandes eventos da história, todos os grandes ritos da fé judaica apontam para a Paixão de Cristo. Apontam para o sacrifício de Jesus. A morte de Cristo foi o crime mais horrendo que poderia ter acontecido. Gentios, judeus, líderes religiosos, políticos, todos se juntam. Todos se macumunam ali, fazem um complô. Se juntam para matar um inocente. Mas a morte de Cristo foi a mais alta expressão de amor. A morte de Cristo não foi por culpa dos judeus que o entregaram. Não foi por culpa de Judas que o traiu. Não foi pela covardia de Pilatos. Não foi pela crueldade dos seus executores, dos soldados romanos. A morte de Cristo foi por amor. João 3, capítulo 16, Jesus conversando com Nicodemos, diz que Deus amou o mundo de uma forma tão incrível, tão espetacular, tão fora da curva, que escolheu entregar o seu próprio filho por amor a pessoas como eu e você. Cristo não foi à cruz como um mártir. Ele não foi para entrar para a história, para ser lido nos livros de história. Jesus não foi arrastado para a cruz. Jesus se deu. Ele foi como um cordeiro mudo. Um cordeiro que não abriu a sua boca para reclamar. Foi como um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Na cruz, Jesus conquistou redenção para nós. Nós, mortos em nossos delitos e pecados, fomos redimidos. Fomos tornados justos, fomos justificados diante de Deus por causa da morte do seu filho. E na cruz ele disse, está consumado. Está consumado. O escrito de dívida que havia no meu e no seu nome. Jesus pega e escreve embaixo, aqui está pago, não se cobre. A ira divina recai sobre ele. A justiça é satisfeita. E agora nós, que antes estávamos mortos, somos tornados filhos de Deus. Recebemos um novo nome. Pare e pense. Onde você estaria
Se a salvação não tivesse te encontrado, se a graça não tivesse te abraçado, onde você estaria? Quem você seria? Através do seu sacrifício, Jesus conquistou livre acesso à presença de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós hoje somos tornados sacerdotes. Nós somos feitos sacerdotes. Ele abriu um novo e vivo caminho ao Senhor. Ele conquistou a vitória sobre a morte. Quando Jesus morreu, os mortos ressuscitaram. Ele entrou nas entranhas da morte e arrancou o seu aguilhão. Paulo perguntou: onde está a morte, o seu aguilhão? O Senhor ressuscitou. Ele encarou de frente a morte, para que eu e você não tivéssemos que subir ao monte do Calvário, para que aquela cruz não fosse minha nem sua. Ele tomou o nosso lugar, porque os nossos pecados deveriam ter nos pregado naquela cruz. Mas tão grande amor se revelou por nós e se entregou no nosso lugar. E qual é o valor que nós damos a isso todos os dias? Ele foi entregue num lugar que deveria ter sido meu, pelos meus pecados, pelas minhas cobiças, pelo lugar que eu volto todos os dias e caio e tropeço nas mesmas pedras. Ele é exposto novamente à vergonha da cruz. Ele foi crucificado, não se opôs à vontade de Deus, foi obediente até a morte. E que morte horrenda o Senhor teve no nosso lugar. Que morte. Mas o que nos faz ter esperança é que a morte não foi o fim. Aquela cruz não foi o fim. O Monte da Caveira não foi o fim. O Senhor foi fiel à sua promessa. E a sua tumba está vazia. Aleluia. Glória a Deus. A nossa fé faz sentido. Nós cremos num Deus que está vivo. Um Deus que vive e reina para sempre. Passam as eras, mudam-se os tronos e os governos, e o nosso Deus permanece fiel. E a sua palavra vai passando de geração em geração. E um dia nos encontrou a graça do Senhor. A graça de um Deus vivo. Não uma mensagem ultrapassada, não um livro velho, mas a verdade que transforma. A verdade nos liberta. A verdade que nos impacta, que nos rompe cadeias, que nos faz livres. A morte foi vencida. A morte morreu. Naquele domingo de manhã, a morte morreu. A minha e a sua morte morreu. Um dia nós vamos partir dessa temporalidade carnal. Um dia, esses nossos dias aqui vão se acabar. Mas a morte eterna nós nunca vamos experimentar. Os nossos pecados não vão nos sucumbir. Nós não seremos condenados, porque já foi pago e está consumado. Está consumado. E se o diabo vier te acusar, você tem um papel. O seu nome está lá, escrito no livro da vida. E foi essa vitória que venceu a morte. E é essa vitória que sucumbe às nossas cobiças. É essa vitória que nos dá a esperança para não pecarmos mais. Para não cairmos mais em tentação. Para nos lembrarmos da oração do Pai Nosso. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe, Senhor, ceder às nossas cobiças, aos nossos desejos gananciosos, a coisas que nós não precisamos, ao nosso coração pecaminoso. Não nos deixe cair em tentações, Senhor. Mas livra-nos do mal. Porque o mal foi derrotado, a morte foi derrotada. O nosso pecado, ele é extremamente horrível. E nada revela mais a gravidade da cruz do que o nosso pecado. O que enviou Cristo para a cruz não foi a ambição de Judas, não foi a inveja dos sacerdotes, não foi a covardia de Pilatos, mas foram os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. E é impossível que nós encaremos a cruz sem sentirmos vergonha de nós mesmos. Eu estava lá, você estava lá. Nós levamos Cristo à cruz. E Deus poderia nos abandonar à nossa própria sorte.
poderia se esquecer de nós, poderia nos deixar de lado, pela sua própria justiça, olhar para nós e enxergar pecado. Mas através de Jesus Cristo, Deus não nos olha assim. Através desse sacrifício, nós somos tornados justos diante dele. Deus não nos abandonou. Deus não nos abandona. Por mais forte que sejam as tentações que batam à sua porta, Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. Pare de tentar ser forte por você mesmo. Pare de tentar querer vencer por sua própria força. Pare de querer vencer a tentação por você mesmo. Você achar que você é bom. Talvez você seja. Mas comece a depender da graça do Senhor. Comece a lembrar que a graça do Senhor foi que te trouxe até aqui. Lembra da misericórdia do Senhor que se renovou sobre você. Lembra que é por causa dele. Lembra que é por causa do amor dele. As nossas cobiças são vencidas não por nós, mas por ele. Já foram todas pagas e pregadas naquela cruz. Foi um preço muito alto para que nós vivamos a nossa vida de qualquer maneira. Nós precisamos viver na segunda-feira como nós vivemos no final de semana. Não existe uma distinção entre a vida na igreja e a sua vida secular. Deus te criou assim como você é e te colocou no lugar onde você está por um propósito. Você faz o que você faz por causa do Senhor. Então comecemos a viver a nossa vida, a viver uma teologia prática, a sair dos púlpitos dos nossos sábados, dos nossos R3, de sair de apenas discursos, de palavras, de proferirmos aqui palavras, mas que nós possamos, no nosso dia a dia, colocar em prática a palavra do Senhor, de viver uma vida perfeita e íntegra. E só vamos conseguir isso se formos dependentes da graça do Senhor. Não existe bem nenhum em você ou em mim que te faça viver da maneira que você precisa viver, como uma carta viva. Vocês falaram aqui sobre os testemunhos do GAM, e, gente, é maravilhoso. Eu fui pro GAM, a primeira vez que a gente foi pro GAM, a gente era maior que Vitinho, assim, um pouquinho. Eu não estava no primeiro, há 27 anos atrás, mas estava num dos primeiros. O primeiro GAM que a gente foi em Rio Tinto, lembra? E eu me lembro que, eu acho que eu tinha 10, 11 anos, 12 no máximo. E a gente estava naquele sábado à noite naquela cidade, a gente se apresentou numa praça grande, eu me lembro que uma igreja grandona, com as pedras bonitas assim, e a gente se apresentou naquela praça ali com um grupo de Kings Kids, e daqui a pouco a gente foi fazer o evangelismo pessoal das pessoas que estavam ali naquela praça. E parece que é como o Nath falou, às vezes a gente dá um folheto, e a gente espera que aquele folheto seja raciado por um Espírito Santo, sabe? Assim, ó, toma aí, Vral, agora Jesus vai dar um jeito de te salvar. E o jeito é você. O jeito de Deus é você. Aquele seu colega de trabalho, aquele que você está pensando nele agora, se você der um folheto para ele, não vai fazer a menor diferença. Muito provavelmente ele vai pegar esse folheto, colocar na gaveta, fechar e nunca vai ler. A gente estava tendo a campanha de jejum e oração aqui, e eu levei lá para o banco um daqueles cartõezinhos de oração. Entreguei aos colegas que trabalham ao meu lado. Um dos colegas colocou lá na gaveta e está lá na gaveta dele até hoje. Outro colega que é mais próximo de mim escreveu lá o pedidozinho dele, me entregou e eu trouxe para cá e a gente orou. Mas por quê? Porque esse outro cara me conhece. Esse outro cara sabe no que eu acredito. Sabe que a minha vida, ele pode ler Jesus através dos meus atos. Não é porque eu sou bom não, gente. Pelo amor de Deus, eu sou o pior de todos. Paulo falou que ele era o pior dos pecadores porque ele não me conheceu. Ele tinha dito, eu sou o segundo pior, que tem um menino ali que Jesus. Mas, gente, Deus nos chama para todos os dias nós sermos cartas vivas. Cartas que possam ser lidas. Nós precisamos ser inteligíveis. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus. Por isso que a gente precisa dele, gente. A gente precisa do Senhor. A gente precisa da graça derramada sobre nós. Sabe? A gente precisa ser cheio do Senhor. Cheio dele. A gente só dá o que a gente tem. A gente só pode dar o que a gente tem.
E talvez você passe hoje por uma luta grande para vencer as suas cobiças. Talvez hoje você passe por uma batalha grande para vencer o pecado. E, gente, talvez a gente convencionou durante muito tempo que pecado tem a ver com sexo. Às vezes a gente convencionou nos nossos cultos, nas nossas igrejas, que o pecado tem simplesmente a ver com sexo. É relacionado à área sexual, alguma coisa assim. Mas, gente, para ler a Bíblia. E aí, mentiu essa semana? Mentiu? Quantas vezes você matou uma pessoa essa semana no seu coração? Quantas vezes você cobiçou ter o que está na casa do seu próximo? Achou a grama do seu vizinho mais verde? Eu não sei o que é que pega para você, mano. Mas eu sei que você é tentado nas suas fraquezas, assim como eu sou. O diabo não vai falar de outra coisa a não ser de fruto para te fazer pecar. Qual é o fruto? Qual é o seu? Qual é a sua luta? A palavra do Senhor diz que aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. E que nós precisamos confessar uns aos outros para sermos curados. Então eu quero incentivar você a encontrar alguém. Pode ser eu, pode ser Igor, pode ser o seu líder de R3, pode ser um irmão seu que é próximo de você. Mas eu queria que você encontrasse alguém em que você confia. E abrisse o seu coração. E confessasse o seu pecado. Para que juntos nós possamos chegar a viver uma vida perfeita e íntegra. E para que nós possamos ser curados. Deixa eu orar por você.